Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Elza Amorim Carvalho e eu quero tentar aqui mais uma vez lembrar algumas visões que o Senhor me deu. Na madrugada do dia 30/12 de 2020, eu me vi assim olhar para frente e vi o mar. Era dia, eu vi o sol forte, eu via o reflexo do brilho do sol dentro da água, eu ficava olhando assim. E de repente eu vi sair de dentro do sol a bandeira do Brasil. E foi passando. A cor estava bonita quando saiu dentro do sol. Foi passando e de repente ficou uma cor meio sem brilho. Aí eu parei de ver. Então eu acredito que isso aí, a bandeira do Brasil é a nação brasileira. Eu creio que as pessoas reagindo, indo para a praia, eu penso que seja isso. E isso seria uma coisa boa, já que as cores estavam bonitas, as cores da bandeira. Mas logo em seguida ficou meio pálida. As imposições para impedir, para paralisar as pessoas. E também eu via algo sobre política. Eu lembro-me que eu vi parecendo uma espécie de painel, mostrando as fotos dos políticos, candidatos. Era sobre essa eleição que passou agora. Passava as fotos de vereadores, de prefeitos. Ia passando as fotos. De repente eu vi assim, como uma tela grande, uma paisagem, alguém passando um slide, né? Passando as fotos dos candidatos e outra pessoa avaliando. Aí eu via quando passava uma foto e a outra pessoa dizia assim, esse não. Aí tirava a imagem dele, botava outra imagem, esse sim. E assim sucessivamente. Eu vi isso várias vezes. E de repente eu ouvi. E eu ouvia muitas falas ao mesmo tempo. E nesse momento eu ouvi a fala de um candidato. Ele disse assim: eu fui o candidato mais votado e bem pago na história do Brasil. Quando ele falou isso, eu ouvi outras coisas, mas eu não lembro mais. A minha mente voltou. Eu creio que isso aí foi fraudes que houve nas eleições passadas. Tá nítido, né, que isso aconteceu, que foi demais. A manipulação terrível, mas espero que Deus faça justiça. E vai acontecer alguma coisa com esse candidato que vai repercutir. Logo que ele falou isso, então alguma coisa vai influenciar, vai sair na mídia. Saberemos. Nada está em oculto que não seja revelado. Depois eu via algo, mas eu não consigo lembrar. Eu só lembro que eu via a imagem, a fisionomia, como se fosse uma fotografia, mas ela era ele mesmo falando algo. Era o André Valadão. Ele falava alguma coisa e eu não lembro mais, não sei o que foi. Minha mente voltou, então certamente vai acontecer alguma coisa a respeito dele, com ele, e virá à tona. Depois eu via um lugar, ao mesmo tempo parecia cidade, parecia haver ruína, é tudo muito rápido, eu tenho que guardar, muito difícil. E eu via pessoas, eu tive a impressão, eu olhando assim, eu tive a impressão que eu vi cidades tremendo, sacudir, balançar. E nesse momento eu já via cenas diferentes. Eu vi uma senhora, quando ela começou a falar assim, de repente, do nada, veio um furacão que de tão violento quebrou tudo. Aí depois eu vi uma outra senhora dizer assim, eu só vi empurrar a porta e bateu na minha cabeça. E ela falou outras coisas mais que eu não lembro mais. E quando eu vi as pessoas testemunhando o que tinha acontecido, eu pensei comigo assim, foi furacão ou terremoto? Eu questionei, na minha visão, eu questionei isso. Quando eu questionei isso, minha mente voltou. Então, algum violento furacão ou terremoto não demora a acontecer. Saberemos quando isto acontecer. Já na madrugada do dia 31/12/2020,
Eu vi assim, eu vi a cena, algo, eu não sei dizer se era algo, uma casa, eu não sei dizer, ou se era um espaço. Eu via pegando fogo, o fogo era amarelado, avermelhado, aquele fogo intenso, as labaredas subia e queimava muito, subia, demorava. E eu ouvia falas, mas eu não conseguia entender, para mim também estava difícil, eu estava muito cansada no meu corpo para reagir. Eu via a cena e as falas, não estava conseguindo conciliar, mas eu lembro-me que eu ouvi o nome, assim, eu ouvi o nome da cidade de Cruz das Almas. É uma cidade do interior da Bahia. Aí depois minha mente voltou e depois eu fui transladada mais uma vez e eu continuei ouvindo noticiário, pessoas falando muitas coisas, e foi quando eu vi alguém falar assim, Cruz das Almas tem um buraco grandão, como se estivesse contando algo. Quando falou isso, a minha mente voltou. Então, algo que vai gerar repercussão vai acontecer nessa cidade, né, de Cruz das Almas, lá no estado da Bahia. Eu vi outras coisas também. Eu vi assim, eu não sei de onde eu estava vendo. Eu não sei se na frente era uma praia. Eu tive a impressão que era uma praia. E antes da praia, de onde eu estava vendo, eu vi casas, essas casas bonitas, tipo de veraneio, tipo, com verde, com espaço, com área, na frente da praia. Eu tive a impressão que era assim. E mais atrás dessa rua, dessas casas bonitas, tudo ali atrás era casa, mas eu vi, assim, mais no alto, uma rua acima, eu não sei se era um lugar mais alto, eu vi um prédio. A cor desse prédio não era aquele prédio grandão, mas é um prédio residencial. Tinha várias janelas, eu via janelas. O que mais? A cor, aquela cor encorpada, parecendo ferrugem, claro, que as pessoas gostam de pintar alguns prédios. Eu via isso e esse prédio, eu não sei se foi dentro dele ou foi na quina ao lado dele. Aconteceu algo ali, não sei se é incêndio ou explosão, o que foi que aconteceu, mas eu vi uma intensa, uma monstruosa coluna de fumaças claras subindo e estava muito alto. E quando eu tentei observar, porque tinha algo tenso, acontecia algo tenso ali, mas eu tentei levar a mente para ver se eu conseguia entender alguma coisa, mas a minha mente voltou. Então, esse prédio, nesse lugar, vai acontecer ou um incêndio ou uma explosão. Quando você vê um prédio, esse lugar é como eu descrevi aqui, mais ou menos isso, que eu não consigo descrever algo realmente como eu vejo no detalhes. Mas esse prédio, e quando você vê essa coluna de fumaça cinza subindo sobre ele, eu não sei se é dentro dele ou bem lado dele, mas eu sei que estava na dimensão do prédio. Aí você saberá que é esta visão aqui. O que é de Deus tem que se cumprir. Depois eu vi algo assim, eu não sei se é uma igreja, parecia uma igreja, formato das igrejas de Roma, de Paris, um formato assim, castelo antigo, algo assim. E eu vi a parede da frente, a frente desse lugar, era da cor de azulejo, aqueles azulejo decorativo, né? Meio ferrugem também, aquela corzinha ali. E a frente era bonita. E acontecia algo, eu não conseguia entender, eu ouvia muitas falas, mas eu ouvi um homem falar assim, morreu os dois. E falou outras coisas que eu tentei até anotar, mas não consegui. E minha mente voltou. Então, esse lugar, essa morte, não sei se é uma igreja, mas vai vir à tona e você verá o que é. Depois eu via muitas imagens de pessoas, como fotografia mesmo, mas eu via passando e eu vi a imagem do Tony Garrido. Então, alguma coisa com o Tony Garrido também vai acontecer, vai repercutir
saberemos do que se trata. Já quase manhã, eu via como se fosse uma reunião também, eu via falas, mas não era humana. É como alguém estivesse me instruindo algo, me dizendo algo, mas eu não conseguia entender. Eu ouvi, mas eu não consegui guardar. Talvez Deus não quisesse que eu guardasse. E essa pessoa, ela estava me explicando algo. É como se algo vai acontecer. É um tempo na história da humanidade e vai acontecer algo. E ela me disse assim: a partir de hoje, que é 31, né, do 12 de 2020, a 30 de março. Na hora que falou isso, a minha mente voltou. E dentro de mim, para mim, foi o próprio Deus me instruindo que vai acontecer algo nesse período. Eu não sei o que é, do que se trata, mas para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Então, tudo está no cronômetro de Deus. Tudo está escrito no livro de Deus, na agenda de Deus. E vamos vivendo, a nossa vida vai se desenrolando de acordo o que está escrito no plano de Deus. Se nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, se realmente estamos no centro da vontade de Deus, o que acontece com a nossa vida está de acordo com o que Deus descreveu. Mas se nós saímos da posição ou deixamos o medo nos dominar, deixamos de confiar em Deus com medo das coisas, então é preciso que a gente reveja, que nós venhamos rever os nossos conceitos, olhar para dentro de nós e buscar o Senhor, porque o tempo final chegou. Acredite, grande revolução vai haver sobre a face da terra. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós, e quando essas visões acontecerem, saberás que vieram da parte do Senhor. E quem ouvir essa visão, entenda uma coisa: a proteção que você precisa está no nome de Jesus. Jesus é o tudo que você precisa. As máscaras é o sinal de que o inimigo está por detrás para destruir muito mais pessoas. E a pandemia tem origem muito mais no mundo espiritual. E quanto mais você acredita que ela é brava, mais ela vai avançar, vai matar pessoas. Então, lance fora o medo, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Use a sua fé, ande com Deus, porque se é Deus que te protege, mal algum te acontecerá. Só vai ser acometido, só vai acontecer com quem Deus permitir. Então, use a fé, não pare de adorar a Deus, não tenha medo, não use máscara, esqueça essas medidas loucas que inventaram. O inimigo está por detrás, o ímpio jamais vai entender isso, mas você entende que Deus é a tua garantia, você depende de Deus na sua vida, é o nome de Jesus que te sela, é o poder da palavra que cuida de você, é o sangue de Jesus que te lava. Então, você já está limpo, não precisa de mais nada. Confia no Senhor, porque Ele é o teu livramento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.